Olá, amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo à lição de número 8, e o nosso tema desta semana vai falar sobre o santuário. O santuário é o tema, é o assunto, é a doutrina bíblica mais importante na vida do cristão, porque a compreensão do santuário significa eu compreender o plano da salvação para a minha vida. E Satanás está irado contra o santuário. Satanás tem usado diversas pessoas para atacar este assunto, essa doutrina, essa compreensão, porque Satanás sabe que a compreensão do santuário significa compreender o plano da salvação para a nossa vida. E a maior prova do ataque de Satanás por meio de pessoas hoje para com o santuário está lá no livro de Daniel, capítulo 8, e o verso 9 em diante, que diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército e dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Tudo que Satanás quer é pisar em cima do sacrifício diário. O que é o sacrifício diário? O que era o sacrifício diário antigamente, lá no Antigo Testamento, quando se falava do santuário? Tudo está relacionado à questão do perdão. Nós sabemos que o santuário antigo, lá no deserto, no Antigo Testamento, existiam lá 3 compartimentos: o pátio, o santo e o santíssimo. Lá no pátio era feita todo aquele ritual, a morte do cordeirinho, era feito todo aquele sacrifício ali no pátio. E cada compartimento tinha sua função. E o interessante é que uma vez por ano existia o que nós chamamos de o dia da expiação. Alguns falam o dia do juízo. E naquele dia era um dia muito importante, era uma solenidade feita pelo povo de Deus no passado, porque todos os pecados acumulados daquele ano, era tudo ali feito no ritual, no dia da expiação para ser perdoado. Era chamado o dia do perdão. No calendário hebraico passado, era o dia 10 do 7º mês. Agora, o que implica aquele ritual ainda para nós hoje? Nós sabemos que todo aquele ritual ele foi levado para a cruz, e quando Jesus morreu na cruz, todos aqueles pecados que foram oferecidos em forma de cordeirinho estava apontando para a cruz. Estava apontando para o sacrifício de Jesus, que iria perdoar todos os pecados passados, presente e futuro, se tão somente a pessoa tivesse a disposição sincera de pedir perdão. Logo, nós possamos entender que o assunto do perdão, o assunto do pecado, o assunto da salvação, ela passa pelo santuário. A Bíblia também, lá no livro de Hebreus, no livro de Apocalipse, fala de um santuário celestial. Olha só o que diz aqui Hebreus capítulo 8, de 1 a 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade, lá nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não os homens. A função do Espírito Santo na nossa vida, na vida da humanidade, é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós falamos de pecado, justiça e juízo, nós estamos falando também de tudo o que acontecia no santuário. O perdão, ele tem 2 lados: o lado de quem emite e o lado de quem recebe. Jesus adquiriu o direito de me perdoar por meio da cruz. A cruz foi suficiente para que eu recebesse o perdão, para que você recebesse o perdão.
Jesus não precisa de mais nada. A cruz foi tudo suficiente para nos perdoar. Então isso explica o lado de quem emite, que é o lado da cruz. A cruz explica o lado de Jesus me perdoar. Agora, o outro lado do perdão é o lado de quem recebe. Agora, como explicar eu, Moisés, que estou sendo perdoado? Como que explica o perdão de alguém que é muito pecador como eu e você? É aí que entra o santuário. O santuário não quer dizer que a cruz não foi suficiente, mas o santuário foi feito para quê? Para explicar o lado do pecador, para vindicar o caráter de Deus, para explicar para toda a humanidade que Deus é justo e que Deus foi justo ao me perdoar. Então muitas pessoas confundem pensando que o santuário, a cruz não foi suficiente para o perdão e que precisamos de um santuário ou algo a mais. Não, a cruz foi suficiente, mas o santuário ele é importante para explicar e para vindicar o caráter de Deus perante todo o universo. O santuário, meus amigos, é colocado na Bíblia como uma linguagem humana. E quando a Bíblia fala que existe um santuário celestial, ela tenta transmitir a nós uma linguagem o mais humana possível. Nós sabemos que Deus ele não precisa de um santuário. Deus ele não precisa de um templo. Nós precisamos compreender esse assunto porque nós somos seres finitos e nós precisamos compreender na nossa linguagem humana o plano de Deus para a nossa vida. E o texto que nós lemos também aqui de Hebreus nos fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que no céu existe um santuário. E agora você fica se perguntando, mas Deus precisa de um santuário? Mas que coisa é essa de santuário celestial? Nós não temos muita informação sobre as coisas celestiais. Nós não temos muitos detalhes na Bíblia sobre essa questão do santuário celestial. Mas tudo que Deus deixou para nós na Bíblia, nós temos que compreender, porque disso faz parte a nossa compreensão do plano da redenção para cada um de nós. E aqui no livro de Daniel 8, verso 14, nos diz que ia até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse já foi um assunto que nós já estudamos na lição passada e nós já explicamos em outra lição passada que essas 2.300 tardes e manhãs referem-se a 2.300 anos e que começou no ano de 457 a.C., que foi aquela data para começar a reconstruir a cidade de Jerusalém. E esse período foi até 1844. E em 1844 começou, a partir desta data, o juízo que conhecemos como o juízo investigativo. Da mesma forma como no Antigo Testamento existiu o dia do juízo, Deus também nos coloca que nesses eventos finais, no tempo do fim, que antecede a volta de Jesus, iria acontecer algo extraordinário relacionado ao santuário. E muitas pessoas não compreendem essas datas, muitas pessoas tentam decifrar de outras formas, tentam forçar o texto naquilo que não condiz com aquilo que a Bíblia está nos falando. Então, em 1844, Jesus ele começou a purificação do santuário. O que seria isso? Assim como no passado existia o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia do perdão, a partir dessa data, Jesus, lá no santuário celestial, ele começou um processo chamado de o juízo investigativo ou o juízo pré-advento. Esse juízo investigativo ou pré-advento, ele nos diz muita coisa. Muitos se perguntam que se quando Jesus ascendeu ao céu, ele já não foi direto para o santuário, para o Santíssimo, fazer esse trabalho. Quando Jesus ele ressuscitou e ascendeu ao céu,
nós temos também muita informação lá no livro de Hebreus, que Jesus ele foi para o lugar santíssimo, mas ele foi apenas inaugurar o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Da mesma forma como lá no Antigo Testamento, Moisés inaugurou o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, desta forma Jesus também inaugurou o santuário celestial lá no ano 34, quando ele ascendeu ao céu. E depois, mais tarde, lá em 1844, Jesus adentra novamente ao lugar santíssimo para fazer uma nova fase muito importante, chamada de o juízo investigativo. E é isso, meus amados, que Jesus está fazendo por nós lá no céu. O juízo investigativo tem sido, quem sabe, um temor para muita gente, porque ninguém quer enfrentar ou passar para um juízo. Quando se fala em juízo, muitos cristãos têm medo, mas eu quero dizer que o juízo é um tempo de bênçãos para os cristãos. Agora, aquelas pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus, aquelas pessoas que estão atacando o santuário, que estão neutralizando o dia da expiação, que estão indo contra a doutrina do santuário, essas pessoas vão ser julgadas de acordo com aquilo que elas estão fazendo. Mas nós cristãos temos que ter a certeza e a garantia de que o juízo investigativo é um período de bênção e não um período de temor. O juízo final vai ser a maior bênção para a vida dos cristãos. O juízo final é o juízo mais aguardado para os cristãos, porque é o juízo final que vai dar cabo, que vai dar fim a todo sofrimento, vai dar fim a toda angústia, a tudo que é ruim que acontece na nossa vida e vai marcar uma nova fase. Jesus hoje, ele é o nosso sumo sacerdote, mas muito mais do que isso. Jesus hoje, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Ele está lá no céu intercedendo por cada um de nós, intercedendo pelos nossos pecados, fazendo expiação pelos nossos pecados. Jesus hoje, ele acumula a função de rei, de juiz, de sumo sacerdote, de advogado. Mas vai chegar um tempo, meus amados, e não está muito longe, está muito próximo, de que Jesus ele vai ser apenas um juiz, na qual vai dar a sentença de morte eterna para muitos e de vida eterna para muitos também. E que nós possamos fazer parte deste grupo que está acreditando que o nosso sumo sacerdote Jesus, ele estará fazendo a intercessão por nós e que nós estamos aqui fazendo a sua vontade para um dia nós morarmos com ele eternamente. Que Deus te abençoe e te guarde. E esse foi o nosso estudo de hoje. Um grande abraço. Tchau.